Boa noite, uma alegria estar outra vez aqui com você, que abriu essa porta para que a gente entre dentro da sua casa com uma palavra de amor e uma palavra principalmente de sabedoria, que é aquilo que a gente deve pedir em qualquer circunstância. E hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muitíssimo especial, alguém que tem feito realmente a diferença na vida de muitas pessoas. Eu quero que vocês recebam ela com muito amor. Vocês conheçam essa maravilhosa Duda. Obrigada, Cami. Obrigada pelo convite. Muito honrada, tá? Muito honrada pelo convite que, pra mim, assim, é super especial. Depois eu te conto por que é especial. Mas é um privilégio, um prazer muito grande de poder compartilhar e contribuir com aquilo que o Senhor já tem feito na minha vida aí, ao longo desse tempo. A Duda é uma pessoa que eu conheci num grupo de mulheres empreendedoras e maravilhosas, transformadoras, mulheres que fazem a diferença por onde passam, mulheres que têm muita força, muitas histórias lindas, né? Mulheres que têm construído grandes coisas, um grupo fortíssimo. E eu vi na Duda algo que eu vi em poucas pessoas. Alguém que entra no ambiente e gera transformação pela simples presença. Sabe alguém intrigante? Alguém que você olha e fala, cara, Deus está fazendo alguma coisa ali na vida dela. Uau. E eu quero saber o que que é. Então hoje a Duda está aqui para compartilhar com você aquilo que eu já sei um pouquinho, mas hoje a gente vai descobrir junto muito mais. Que bom. Duda, pra gente começar, quem é a Duda? A Duda, ela tem 40 anos. Uau, gente, com carinha de 25, Sim, tá? total. Tem uma família linda que o Senhor me deu. E hoje atuo como empreendedora empresária na área da beleza e posiciono, né, imagem e marca na área do digital. Estou num processo de recomeço, né, por algumas coisas. Eu dei uma parada porque eu queria trazer algo novo. E a Duda é uma pessoa que eu posso resumir um pouquinho em uma palavra, na verdade. Se eu falar, talvez você até ache assim, né? A pessoa que tá me escutando aí fala assim, nossa, mas é verdade, eu sou amor. Eu sou ousada em falar? Sou ousada em falar. Que é amor, porque quem me conhece, de verdade, conhece a minha história, conhece de onde eu vim e aonde eu cheguei e aonde eu ainda vou chegar, é amor. Eu posso resumir em amor. E eu acho muito forte, porque tem um versículo na Bíblia, né? Que diz... A Bíblia inteira é amor, né? Sim. Lógico que tem a parte, né? Que Deus vai lá e dá umas pegadinhas na gente, mas o amor, ele tudo suporta. E pra mim é muito forte. Quando eu falo amor, é que o amor tudo suporta. E aí depois vocês vão entender por que eu tô falando que o amor tudo suporta. Porque mediante a dor, você só vai saber se você realmente tem um coração amável e perdoador, quando você passa por algo e você tem que perdoar de todo o seu coração. E aí você fala, caramba, se eu não amasse, eu não teria condição de perdoar. Então eu acho que a minha palavra, assim, resumindo quem é a Duda, é amor. Eu sou, e assim, super gente boa. Super legal, super amiga de todo mundo. Tipo isso. É isso. Duda, nós estamos num momento pós-pandemia, né? Onde as pessoas tiveram grandes dificuldades nas suas famílias, nas suas casas. E muita gente perdeu o trabalho e começou a empreender. Eu sei que muitas mulheres tiveram que fazer um papel a mais, além do que elas já faziam nas suas casas, e colocar para fora uma essência de mulher que governa o lar, que trabalha, que auxilia o seu marido financeiramente falando também, por uma necessidade. Porque os tempos são esses. Né? E a gente tem caminhado para tempos, às vezes, mais difíceis, mais complicados, um tempo de guerra, um tempo onde muitas coisas têm acontecido. E as pessoas têm transformado o seu comportamento, têm transformado o seu jeito de ver a vida. E o empreendedorismo nasce de uma necessidade, mas ele é a expressão do que você tem dentro de você. Né? Nós somos empreendedores. Eu sempre falo, guardei isso, que o Espírito Santo... Ele ama quando a gente empreende, porque ele é inspiração. O Espírito Santo de Deus é inspiração. Então, quando ele te enche, você consegue transbordar isso também nos seus negócios, é maravilhoso. Você ter uma cabeça criativa e você conseguir criar projetos, isso é pura influência do Espírito Santo de Deus. E qual foi o papel da Duda na vida de algumas pessoas durante esse período de pandemia, né? Onde muitas pessoas te procuraram por causa do empreendedorismo?
A Duda, nesse tempo, foi um tempo muito gostoso, que na verdade eu me descobri. Eu sou influente, né? Dá pra perceber um pouquinho. E mesmo eu trabalhando numa multinacional, antes de empreender, trabalhei 12 anos. Alguns anos, mas o tempo mais longo, né? Foi no último emprego, foi uma multinacional antes de empreender. Já empreendo há 9 anos, há 8, 9 anos mais ou menos. E nesse tempo eu sempre fui uma mulher que sempre gostei de desafios. Então, mesmo dentro da empresa, eu gostava de desafios. E eu sabia que ali eu não ia me aposentar e não ia morrer ali naquele emprego, né? Eu sabia que eu ia fazer algo mais. Então, eu sou muito apaixonada pelo empreendedorismo. Tem os desafios, né? Não é fácil empreender, não é fácil você acha que é um mar de rosas. Não, não é. Mas tem muito mais benefício do que malefício. E nesse tempo de pandemia foi um tempo muito especial, porque foi aonde eu comecei, de fato, na minha casa, muitas vezes, até de madrugada, orientando e cuidando de algumas amigas que tinham um sonho de sair de onde estavam. E aí eu tô falando um pouquinho pro segmento até bancário, tá, gente? Eu fui bancária um bom tempo na minha vida. E eu sei que é uma área que as pessoas, elas sofrem demais por conta da pressão. E eu via nas minhas amigas um desejo muito louco de empreender, mas o medo da estabilidade, que é uma estabilidade falsa, né? Sim. Por causa dos benefícios, não pelo salário em si. Então, elas começaram a recorrer a mim. Como é que faz? Como é que a gente faz? E algumas madrugadas eu passei, né? Com algumas sentada na minha mesa, na minha casa, eu dando algumas vertentes, como fazer, como você sai, como você faz a transição, né? Por causa do medo mesmo. Sim. E só que a minha pergunta maior era: você tá feliz? Você tá feliz fazendo o que você tá fazendo? Não, eu não estou feliz. E aí dali eu conseguia conversar, e aí eu conseguia desenvolver alguma coisa, e aí eu dava um norte para ela: ó, você pode empreender na área da roupa, da moda, da loja, porque é a tua pegada. A outra era na parte infantil, e assim a gente foi desenvolvendo vários projetos. Mas assim, de verdade, é na dor que às vezes vem, né, a ideia, né, vem até a vontade ou despertar de fazer, porque quando você tá na zona de conforto, você não enxerga a oportunidade. Você tá ali tá confortável, tá quentinho, pra que eu vou me mexer? Só que na dor, você começa a ver oportunidade, você começa a olhar e falar: não, eu não quero mais esse lugar não me pertence mais. E todas elas foi na dor, na dor de querer estar com o filho e não poder estar, na dor de ter que entrar com medicação de antidepressivo porque não estava aguentando com o processo de pressão, e outras causas, né? Sempre na dor. E eu falo muito sobre zona de conforto, né? Eu gosto muito de falar sobre decisão e zona de conforto. São meus tópicos, assim, de paixão, porque foi aonde também eu me vi um dia, né? E quando a zona de conforto, ela é gostosa porque ela é quentinha, ela é confortável. Só que você fica ali, você não cresce. Você estaciona de um jeito que daqui a pouco você fala assim: meu Deus, não tá fazendo mais sentido. Você perde o amor por aquilo que você tá fazendo, porque tá confortável. Então, quando você toma uma decisão, o empreendedorismo é isso, né? Todo dia você tem algo novo. Hoje eu acabei de vir de um mastermind e ali eu ouvi de alguém com muita propriedade, inclusive uma empresária top master, a Lilian, ela falando exatamente sobre isso, sobre a criatividade que o Espírito Santo nos dá, né? E ela falou: gente, eu tô tomando banho, eu tenho ideia. Sim. Então, assim, é realmente buscar todos os dias. A gente, quando empreende, todos os dias é algo novo, você tem que pensar em alguma coisa nova, né? Então, isso já te tira da zona de conforto. Você já tomou a decisão de falar: não, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que ser melhor que o meu concorrente, que eu nem falo. Eu não gosto muito de usar essa palavra de concorrente, porque eu acho que nós somos únicos. Eu sou única. O Senhor Papai do Céu fez a forma e jogou fora, gente. Exatamente. Não tem outra Duda na face da terra, né? Como eu. Tem várias, mas exatamente por isso. Então, assim, não existe concorrência, porque a Cami, ela é diferente, o jeito dela é diferente, a maneira de você falar é diferente, a maneira de você gerar experiência para o teu cliente é diferente. Então, você não tem que olhar para o lado: é o meu concorrente. Não, você tem que ser melhor naquilo que você se propôs a fazer. Então, se você hoje empreende dentro de casa, E aí eu quero falar até uma coisa que você acabou de falar sobre que a gente teve que se reinventar, né? A mulher teve que assumir outros papéis durante esse período, até para ajudar dentro de casa. Sim.
E, de verdade, foi um cenário muito difícil. E, assim, por eu ser de uma área que são profissionais liberais, que é a área da beleza, e a gente teve que ter uma conversa muito bacana com os colaboradores, porque eles são autônomos, né? Então, eles não tinha como. Eles tinham que continuar trabalhando. Então, a gente teve que desenvolver um plano estratégico para que eles conseguissem se sustentar nesse período que, né, tudo parecia que nunca mais fosse acabar, né? Que a gente estava entrando num outro mundo mesmo. E literalmente entramos, né? E estamos agora voltando de novo, né? Num outro Mas nível. não iguais, né? Não. Tão transformados, tão diferentes. Total. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo de Deus e o empreendedorismo, as pessoas olham e falam, mas... Porque a Duda é uma mulher cristã, uma mulher que acredita em Jesus, que se alimenta da palavra, que fala da palavra e que entende que através da palavra existe transformação, né? Que através de você aplicar realmente a palavra de Deus existe transformação. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas o povo fala crente, né? Crente faz isso, crente... As pessoas precisam entender que a partir do momento que você entrega todos os seus aspectos para Deus, seu corpo, sua alma, sua mente, seu espírito, sua respiração, existe uma transformação total. Então, você vai empreender com propósito, você vai falar com propósito, você vai caminhar com propósito, você vai pensar com propósito. Qual que é o propósito? É você gerar transformação, você gerar valor na vida das pessoas, você derramar aquilo que Deus tem derramado sobre você na vida das pessoas. E a Duda tá aqui hoje porque a gente tá numa série de corpo, alma e espírito, né? A mente está ali junto com a alma e a gente vai falar hoje sobre atitudes do corpo. Porque você tem tudo reunido dentro de uma casca que existe para glorificar a Deus, está escrito isso na palavra. Até a sua casquinha é para glorificar a Deus. E a gente reúne todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, tudo que está dentro da gente precisa glorificar Ele, precisa caminhar num propósito, precisa exalar o perfume de Jesus, a sabedoria dEle e o posicionamento, né? Até fui olhar o Aurélio, né? Eu e o Aurélio somos muito amigos, eu gosto do significado das palavras. E eu fui procurar sobre posicionamento e é quando você tem uma opinião e se posiciona em cima dela, né? E quando você se posiciona, tudo muda. Seu cabelo muda, sua fala muda, aí entra a área da beleza, a sua fala muda, sua postura muda, tudo que você vai fazer. Os seus amigos podem mudar, as pessoas com quem você se relaciona, porque são muito importantes no processo de crescimento. Quando você está determinado a crescer, você está determinado a desenvolver um projeto, seus amigos são extremamente importantes. As pessoas com quem você anda vão ditar as suas conversas, né, as coisas das quais você gosta, os seus costumes, e olhar para isso, para saber se combina com o destino para onde você quer ir, rumar, é fundamental, é extremamente importante. Então, o posicionamento ele é uma junção de tudo isso, e você caminha com esse corpo maravilhoso, cheio de coisas para você descobrir, e você descobre um Espírito Santo que pode te ajudar em tantas questões da sua vida, que pode empreender com você, que faz questão que você cresça, que você floresça, que você evolua. Duda, qual foi o dia que a gente olha essa mulher maravilhosa? Uau. Você olha pra ela e fala, meu Deus do céu. Maravilhosa porque a Duda não é perfeita. Não. Não é? Tem certeza, Duda? Tenho. Ela não é perfeita. Nem quero ser, senão eu não ela tô não mais, é perfeita. Senão eu vou estar lá com o pai. Ela não é perfeita, mas ela entende, como poucas pessoas entendem, e todos nós deveríamos fazer isso, que esse amontoado de coisas precisa se posicionar de acordo com o que Deus deseja para você. Olhando pro espelho e falando, você é maravilhosa. Você é maravilhoso. Existe luz em você. Existe algo em você que é precioso. Existe algo em você que pessoas estão morrendo sem hoje. E a negligência da sua atitude, né, de abraçar, de amar, pode estar deixando essas pessoas caírem, sabe? Na morte, no esquecimento, enfim. Existe muito mais em nós do que nós acreditamos. E o Espírito Santo é fundamental para revelar tudo isso. Duda, quando foi que você entendeu isso? Quando foi o dia que caiu a ficha para você? Na verdade, assim, eu sou... Já conheço Jesus desde os meus 3 anos de idade, né? Minha mãe quando eu fiz 3 anos, minha mãe conheceu o Senhor e aí, então, desde então eu o conheço, mas eu conhecia de ouvir falar. Porque
viver mesmo, de verdade, as experiências e viver ali daquilo que eu tenho certeza que Ele quer pra mim, que é amar sobre todas as coisas, Ele quer que eu seja próspera, Ele quer que eu seja feliz, Ele quer me dar vida em abundância. Isso eu aprendi de uns 2015 pra cá, 2014, foi quando eu tive experiências que me fizeram realmente olhar pra Cristo de uma maneira diferente. De uma maneira assim, Ele sendo meu pai real, meu pai, o meu pai, aquele que cuida, que zela, que protege. E foi mediante a dores, né? Se eu puder aconselhar você, não venha pela dor, venha por amor. É muito melhor. É muito melhor. Mas também se vier pela dor, tá tudo certo. Tá tudo certo porque Ele acalenta, Ele cura, Ele cuida. E quando eu tive essa experiência com Ele, mediante uma dor que eu passei, eu via que Ele me carregava no colo. Porque, na verdade, eu não enxergava as nossas pisadas. Eu só enxergava duas. E eu achava que era só as minhas, que eu tava andando, vagando, né, no deserto. E não, Ele tava só simplesmente me carregando no colo. E foi necessário aquele período. Foi necessário eu passar por aquela dor. Porque, através daquela dor, eu aprendi, eu amadureci, eu cresci. E pude ajudar tantas outras pessoas como eu ajudo até hoje, né? Então, mas foi a partir de um posicionamento. Eu lembro como se fosse hoje. Eu li 2 livros que me ajudaram demais. Um primeiro livro, que foi onde me resgatou mesmo da minha dor, do meu luto, da onde eu estava, foi A Cabana. A Cabana. Maravilhoso. Foi um livro muito especial na minha vida. Quando eu li aquele livro, eu entendi que a minha dor era tão pequena, perto daquela dor. Aquele pai tinha passado, aquela família tinha passado, que eu falei, eu não tenho direito. E aí eu entendi que não existia uma dor menor ou uma maior. Cada um tem a sua dor. Só que, mediante aquela história, eu vi que aquela dor era muito maior que a minha. E aí foi quando eu realmente me posicionei no Senhor. Eu falei, a partir de hoje, o meu luto acaba. A partir de hoje eu não choro mais por isso. A partir de hoje eu vou começar a criar uma nova história. E aí eu me posicionei perante os homens e principalmente perante a Deus. Na verdade, eu me posicionei com Ele. E aí Ele me fez uma nova mulher perante toda uma nação, porque eu já posso falar, né? Já dei uma viajada aí no mundo, né? E aonde eu vou, eu levo, né? Essa história, que é uma história real, verídica, e que me curou, né? Me curou, me resgatou de dores que eu achava que eu nunca pudesse viver, né? Mas eu achei que eu não ia conseguir superar, né? Então, não existe, é igual a gente fala, né? Não existe pecadinho e pecadão, não existe dorzinha e dorzona. A sua dor é a sua dor. Pode ser, e eu costumo falar muito, que às vezes a sua dor pode ser, sabe o quê? Simplesmente querer tomar um suco de laranja natural. De verdade. Sim. Ai, que banal, Duda. Como você é boba, nada a ver. É porque você não sabe da minha dor. Se eu te contar, você vai falar assim, ai, que bobeira, né? Nossa, Duda, pelo amor de Deus. Eu tô comparando porque a sua dor é a sua. É a Sim. sua dor, não é a minha. Então, assim, eu não sei qual que é a sua dor hoje, né? Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. E tá engritado lá, no fundo, né? Pedindo socorro. Então, assim, sabe o que ele tá esperando de você? Seu posicionamento. Ele tá esperando, eu tô arrepiada até falando nisso. Aconteceu algo muito, muito louco também comigo esses dias. E quando eu decidi me posicionar, que era o que estava faltando, coisas começaram a acontecer. E eu entendi que faltava um posicionamento. Então, assim, não é uma única vez. Vão ter circunstâncias e situações que você vai precisar se posicionar. E o posicionamento é em tudo. É na atitude, é na fala, é na postura. É no toque, é no abraço, é na fala. Então, assim, você precisa realmente saber aonde você quer chegar, com quem você quer estar, né? É não aceitar aquela condição que você vive. Ah, Duda, meu problema é financeiro. Não aceita essa condição que você tá. Mas como é que eu posso fazer? Tem um livro preto, sabe? Às vezes vermelho também, da capa, né? Tem azul, tem várias cores. Abre, lê.
Assim, eu tenho vários livros que me ajudam e me ajudaram, tá? Eu amo ler. Na verdade, resgatei de uns 3 anos pra cá. O amor à leitura. Assim, voltei a ler, né? E me edifica muito, né? Quando eu vou buscar em alguma história algo pra minha alma. Mas a melhor coisa é você realmente ler a Bíblia. Abre a Bíblia ali, tem o teu momento com Deus. Ele vai ministrar no seu coração de alguma maneira. Mas tá bom, Duda, não, é difícil pra mim. Então, fala assim, ó... Fala comigo na música. Ele vai falar numa letra de uma música. Ele vai falar num sorriso de alguém. Ele vai falar num abraço. Ele vai falar com você de qualquer maneira. Então, assim, ele tem acho que uns 15 dias que eu tenho ouvido de verdade a palavra posicionamento. Que é isso que ele espera de nós. Ele espera que a gente se posicione naquilo que realmente em quem a gente é, ou em quem a gente quer ser, nele. E aí, quando você se posicionar, as coisas vão acontecer. Então, eu não sei qual é a sua necessidade hoje, né? O posicionamento na sua família, no seu lar, na sua empresa, nos seus negócios, né? No seu trabalho. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas se você não se posicionar, se você ficar comendo migalhas, você não vai poder colher o extraordinário. E aí, às vezes, nesse posicionamento, vão te tirar algumas coisas. Você vai perder algumas coisas. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Então, não tenha medo do posicionamento. Não tenha medo de dizer não quando você precisa dizer não. Não tenha medo de... Muita gente não tem a menor noção de como fazer isso. É assustador. É assustador. E eu falo de posicionamento e eu passei por isso recente. Eu posso falar com propriedade de várias coisas, de vários assuntos que eu já vivi na minha vida. E eu lembro que recente eu estava passando por algo que eu falava assim, eu sabia que eu precisava me posicionar. Mas e o medo? E o medo? Aí você fala, Duda... Gente, lembra que eu falei que eu não sou perfeita? Então, o medo, ele existe. E aí você tem que vencer esse medo, né? Porque, gente, ele venceu o mundo, Jesus venceu o mundo. Sim. E quando a gente olha pra tudo isso, você fala posicionar-se. Eu preciso saber muito, eu preciso conhecer muito, aí tem o perfeccionismo, porque a gente quer ser o máximo, e não dá pra ser o máximo. Jesus é o máximo. Você tem que olhar pra ele e modelar, né? Vamos modelar alguém, vamos modelar Jesus. E caminhar olhando pra ele e deixar ele transformar suas atitudes, né? Deixar ele transformar o que você pensa, o que você imagina. A partir do momento que você se posiciona, você tá lá. Eu tomei essa atitude, não sei o que vai acontecer. Não sei quantas pessoas vão se voltar contra mim. A gente que fala muito sobre digital, enfim, como você influenciar as pessoas. A partir do momento que você se posiciona na rede social, por exemplo, se você gosta de A e tem metade das pessoas que estão lá gostam de B, você vai perder metade das pessoas que estão lá. Mas você vai ganhar outras tantas pessoas que pensam como você. E vão te apoiar nas suas atitudes e vão querer te fazer crescer, se desenvolver mais naquilo que você se posicionou, né? Por isso é tão importante a gente não deixar a nossa essência, aquilo que está dentro da gente escondido. A luz não é para colocar embaixo da cama. É para brilhar, iluminar os lugares que estão escuros e ir atrás daquelas pessoas, daquelas mulheres, daquelas famílias que estão precisando ouvir as coisas que você já passou, que você tem dentro do seu coração, né? É fundamental. A partir do momento que você toma uma atitude de se posicionar, muitas coisas vão ser transformadas. Você vai perder, como você falou, mas você vai ganhar bastante também. Você vai ganhar autoridade, você vai ganhar companheiros, amigos que vão caminhar, você vai ganhar incentivadores que vão estar junto com você, que acreditam no que Deus vai fazer. E a gente é mimado demais a ponto de querer fazer tudo legal para todo mundo. Eu não vou me posicionar. Várias vezes eu olhava as coisas e falava, não, vou ficar aqui no muro. O muro é muito mais confortável. Eu passei várias situações na minha vida que eu sentei no muro e falei, não sai daqui. E o Senhor falando, o muro não é meu. O muro não é meu. A indecisão não é minha. Mas eu não quero entrar no meio da briga. Eu não quero entrar na internet e discutir com as pessoas. Eu detesto, odeio briga. Você vier brigar comigo, você vai ficar brigando sozinho. Eu vou expulsar o demônio primeiro. A gente não vai ter uma conversa legal. Vai saber, né? Se você pegar um dia meio esquisito, a gente pode até discutir um pouquinho. Mas eu não gosto, no geral, eu não gosto de briga. Eu acho muito desnecessário, mas eu gosto de discutir ideias. Amo. A gente pode ficar aqui até amanhã discutindo o meu ponto de vista e o seu. Vai ser o máximo pra mim. E as pessoas têm medo disso, do confronto. O confronto revela aquilo que você tem de verdade dentro do seu coração. Quem você é de verdade. E as pessoas têm medo de ver isso. Você não gosta de olhar no espelho e falar venenosa, horrorosa, olha que coisa feia, olha que não sei o que não, você fica escondendo atrás de máscara, em cima do muro. Eu não vou me posicionar.
Eu gosto de batom vermelho, igual a Duda. Eu gosto. Eu gosto mesmo. Se você não gosta de batom vermelho, você é o... Entendeu? Você não gosta de ler a Bíblia? Você não gosta de ver meu devocional de manhã? Tchau, tem um monte de outras pessoas que fazem aquilo que você gosta, né? Mas outras pessoas que se identificam com você vão chegar. E até quem não gosta, às vezes vai olhar a transformação que Deus faz na sua vida, sabe? Isso é fundamental. A gente prega com atitudes e não com palavras, né? A gente falava sobre isso antes. E as suas atitudes vão falar mais do que as suas palavras. Eu posso escrever coisas lindas e maravilhosas, poesias, e ser uma pessoa terrível, sabe? Uma pessoa tenebrosa. Você fala, cara, eu não quero caminhar com essa pessoa. Mas o contrário também é válido, né? E quando a Duda fala sobre autoridade que ela ganhou em uma determinada situação, ela fala sobre algo relacionado à família que ela tem compartilhado pelo mundo, né? Essa experiência com as pessoas. Ela esteve, por último, na França, né? Chiquérrima. Chiquérrima. Frente à Torre Eiffel, maravilhosa. Nossa, foi uma experiência incrível. Tour Europa. Você foi levar uma mentoria, né? Isso, fiz parte, né, do Connection Day, que é um projeto de amigos meus. E eu tive a honra de ser convidada para palestrar em Portugal. E aí eu aceitei esse desafio. E foi incrível, porque eu fui para passar 10 dias e aí eu fiquei 28 dias. E eu fiquei 28 dias falando daquilo que o Senhor já tinha ministrado no meu coração, que eu nem sonhava. Com 15 anos de idade, eu sempre falei que eu iria para a Europa e que seria diferente. E eu acabei de falar para a Cami, assim, que a gente não tem noção das nossas palavras, do quanto a gente tem poder quando a gente fala algo. Com 15 anos de idade, eu falava que meu sonho era conhecer a Europa e que seria diferente quando eu fosse. E realmente, eu fui com 40 anos de idade e foi de uma maneira totalmente inusitada. Eu fui para falar do amor de Jesus, daquilo que ele fez na minha vida, o quanto ele transformou a minha vida. Eu aplico, né, nas minhas mentorias e nas minhas palestras, eu tenho uma dinâmica que eu aplico. E nesse dia em Portugal, na verdade, eu apliquei uma outra dinâmica, que foi naquele dia, com aquelas pessoas eu precisava aplicar aquela ferramenta. E foi surreal o que Deus fez. Eu fui, assim, pensando em algo e o Senhor fez outro algo. E de 10 dias eu fiquei 28 dias. E os 28 dias eu falei do que o Senhor, Ele pode fazer na minha, na sua vida, né? Ele fez coisas extraordinárias lá, através da minha vida. E através de outras pessoas, né? Nós fomos numa trip aí, abençoada pra lá. E foram dias, assim, que eu aprendi demais. Eu esgotei todas as energias do mundo, porque as pessoas acham, né? Eu lembro que eu postava, né? A gente tem que fazer o branding, né? Então, a gente vai postando as fotos e tal. E eu olhava lá, o povo deve estar achando que eu tô, na vibe, né? E realmente, eu tava, porque a gente desfruta. Mesmo no trabalho, a gente desfruta. E eu, ao mesmo tempo que eu tava ali trabalhando com mulheres que precisavam mudar a mentalidade, que precisavam acreditar nelas. Elas precisavam acreditar nelas. Elas, na verdade, já estavam num processo, mas elas não conseguiam se enxergar. E a gente veio com um trabalho de identidade, né, de mudança de mentalidade mesmo. E ali a gente saiu de lá com mentoradas, a gente saiu de lá com mulheres, assim, que estão queimando o coração, que mandam mensagem assim, ó, que conseguiu realmente desbloquear muitas coisas que estavam presas e que nem sabiam que estavam, né? Então, assim, quando você fala eis-me aqui, é real. Eu demorei pra falar o eis-me aqui, tá? Porque eu entendo o poder do eis-me aqui. Eu entendo essa frase. E eu lembro que eu relutei muito pela minha história do passado, por conta dessa frase. E quando eu decidi falar, o Senhor começou a me levar a lugares inimagináveis, que na verdade eu tinha um desejo, mas eu não sabia o como. Então, Ele usou o quem para poder fazer com que as coisas acontecessem. Então, foi através de uma pessoa que me convidou e falou assim, ó, quero te desafiar. O Senhor falou que você vai nessa viagem e tem algo lá especial. E aí, eu não olhei a condição. Eu só olhei o desejo do meu coração, que era estar num movimento totalmente diferente e fazer algo diferente. Que eu já tinha declarado com 15 anos de idade. Que quando eu fosse para a Europa seria diferente. Eu não sabia o quão diferente seria. E realmente foi uma experiência incrível. Vivi 28 dias, assim, históricos na minha vida. Eu não vou esquecer nunca, né? Porque foram muitos insights que o Senhor me deu, muitas pegadinhas reais, assim, que eu vivi ali. E
E foram aprendizados, assim, que não é só pra mim, né? A gente tem que... hoje eu aprendi sobre o aplicar, aprender e aplicar, né? Então, a gente tem que aprender e aplicar. Então, o que eu aprendi lá, eu tenho aplicado aqui. E o que eu aprendi aqui, eu apliquei lá. E gerou resultado, tem gerado resultado, na verdade. Tá uma turma aí doida pra vir pra cá. De lá, já recebi umas ligações que parece que vão aparecer pra cá esse final de semana. E eu tô, assim, na maior torcida para que isso aconteça. Pra gente poder mostrar a glória do Senhor mesmo na vida. Eu lembro de uma coisa que você falou enquanto você compartilhava um pouquinho da sua viagem, que é o que vocês levaram parecia ser tão pequeno, tão mínimo. E quando chegou lá, as pessoas estavam desesperadas por aquele mínimo. Para elas, aquilo era tudo. Era toda a transformação que elas precisavam para desenvolver um monte de coisa. E às vezes a gente olha pra gente e fala, é tão pequeno, é tão pouco, né? Eu não vou me posicionar, não somos eu capazes. não vou, não. Mas a partir de uma atitude, você fala, eu vou. Baseado numa palavra que você já tinha dito, que já estava ecoando nas regiões celestiais, que Deus já tinha pra fazer realidade, né? Na sua vida, na vida das pessoas que estavam junto com você. Como isso é incrível, né? E você tem hoje uma experiência maravilhosa, que transformou pessoas, mas que te transforma, né? Porque a partir do momento que você se posiciona e fala, Deus, é assim, e você faz prova daquilo que Deus pode fazer, e Ele faz, você fala, cara, isso é maravilhoso, isso transforma a minha vida, pode transformar outras pessoas, né? E eu queria... Uma vez você falou, numa conversa, não foi combinado isso tudo, foi matar, sobre uma cirurgia que você fez. Eu tenho uma opinião, não sei o que vai rolar aqui, o que você vai falar. Fala. Eu tenho muitos amigos que fizeram cirurgias assim, muito invasivas e transformadoras, que tiveram resultados. Você fala, é possível isso. E cirurgias estéticas, né? E no caso dessa cirurgia, que foi a bariátrica, que ela também é sobre saúde. Porque a partir do momento que você tem um índice de obesidade, e depois a gente vai falar mais mais profundamente sobre esse assunto. A gente vai trazer especialistas aqui para falar sobre corpo e saúde, mas a gente tem aqui alguém que passou por isso na pele, né? Quantos anos você fez a cirurgia? Fiz em 2013. 2013, tem um tempinho já, né? Eu tenho amigos que... A minha teoria sobre isso é que a pessoa muda muito. Totalmente. Muito. E sem direção, às vezes você sofre uma mudança muito drástica. Se você não tem direção, você vai se perder. Total. Porque você não sabe quem você é, você não sabia antes, você tá todo... Enfim, muita coisa muda pra você, né? Principalmente quando você olha no espelho, você fala, quem é essa pessoa que nasceu agora, né? E eu vi amigos que, depois dessa cirurgia, não quiseram saber mais de nada que fosse coerente, sabe? Não tem nem palavras para expressar, mas acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Eles ficaram completamente conturbados e pessoas que saíram das suas casas. Eu não tô dizendo que isso é uma teoria testada por Harvard, nada disso, tá? Tô dizendo da convivência das pessoas ao meu redor. Como uma mudança, pra gente chegar no que a gente precisa, como uma mudança no corpo assim pode transformar a vida de alguém? Eu tive amigos que mudaram muito, porque a saúde é restaurada, você pode caminhar na mesma velocidade da sua mente, porque a nossa mente vai muito mais rápido, e às vezes o corpo não acompanha. E a gente precisa igualar isso, né? Precisa trazer harmonia para tudo isso. E pessoas que, enfim, perderam até suas famílias, porque olharam e falaram, nossa, agora eu vou viver tudo que eu não vivi. Como se o corpo fosse a única coisa existente, né? E você esquece de toda uma atmosfera que está ao redor, de todas as coisas que você construiu, né, durante todo o tempo. E eu queria que você falasse da sua experiência pra gente com relação a essa cirurgia. Foi muito especial. Quando eu recorri à bariátrica, eu tava pesando 104 quilos. Eu tenho 1,61, viu, gente? Estou bem baixinha. Eu tava pesando 104 quilos. E eu não recorri à bariátrica pela estética. Na época, olha, se eu soubesse, eu tinha trazido até o antes e depois. Mas depois eu vou pôr lá no meu Instagram, então, vocês vão assistir, vocês vão olhar lá.
Eu fiz porque eu fiz fertilizações. Eu fiz tratamento para engravidar. Fiz 7 fertilizações. E, para quem não sabe, quando você faz esse procedimento, você injeta muito hormônio. Então, o que aconteceu comigo? Eu inchei de um jeito, assim, absurdamente. Eu não era magrinha, mas eu não tinha problema com as minhas gordurinhas. Eu sempre fui uma menina, eu falava que era uma gordinha muito feliz, gente. Eu usava vestido, saia, biquíni. Nunca tive problema com o meu corpo. Eu me aceitava do jeito que eu era. E quando aconteceu isso, essa transição, eu fui buscar a bariátrica, porque eu busquei tudo que eu podia buscar antes da bariátrica. Eu fui em médicos, né, para poder perder peso só com a dieta. E é possível, tá? Você não precisa recorrer 100% à bariátrica. Você tem hoje outros caminhos que você consegue, só com boca. Existem várias coisas. É que na época, eu ainda estava com muito efeito de hormonal, né, no corpo. Então, assim, só com uma dieta e uma restrição, eu não conseguiria chegar no peso que eu precisava. Eu precisava perder no mínimo 30 quilos. E, mediante ao meu caso específico, eu conseguiria 20 quilos. E eu falei, 20 quilos não é o suficiente para mim. Eu, com 80 quilos, eu não me conheço. Eu não me reconheço. E então, meu médico, eu lembro que quando eu fiz todo o processo que você tem que passar por um processo, uma avaliação psicológica. É muito sério, gente. Não acho que bariátrica resolve a vida. É muito sério, é muito sério. Tudo bem que eu falo que eu sou uma influenciadora. Depois de mim, várias pessoas, amigos meus, fizeram e eu indiquei o meu médico. Não é merchan, não. Porque o cara é bom mesmo e ele é também pós-bariátrico. Então, assim, ele tem resultado. E eu lembro que quando eu fiz, quando aconteceu de eu fazer, eu não tinha nada, tá? Eu não tinha o IMC para poder fazer a cirurgia, não aprovaria. Eu não tinha hipertensão, diabetes, nada. Isso anos atrás, né? Porque hoje anos a gente atrás. já tem... Sim, anos atrás. Eu não tinha o que tinha que ter para poder aprovar. Porque mesmo que o plano aprovasse ou que você fosse pagar, você tem que passar por um processo. E nada meu dava errado. Meus exames estavam todos perfeitos. Eu com 104 quilos, medindo 1,61. E eu lembro que quando eu entrei para poder fazer o laudo lá, para poder aprovar se eu ia ou não fazer a cirurgia, a médica, ela não pediu, meu médico fez um laudo, ela nem leu, sabe que ela pegou a fita métrica e mediu a minha circunferência abdominal. Porque eu estava inchada por conta dos hormônios, do tratamento que eu fiz, dos tratamentos que eu fiz. E aí, quando na hora, ela fez a fita, mediu, aprovado, bateu o carimbo na minha ficha. Eu saí de lá não entendendo era nada, porque eu entrei pedindo tanto pra gente, acho que eu nunca orei tanto na minha vida, como eu orei nesse dia, porque eu queria muito. Eu tava muito decidida. E quando eu saí de lá e logo marquei a cirurgia e fiz, foi um processo assim, eu tinha muita... O meu posicionamento tá lá, eu falo, hoje eu entendo que tudo... Você precisa se posicionar em tudo que você quer construir e aonde você quer chegar. Eu lembro que quando eu passei por uma avaliação psicológica, eu fiquei 2 meses fazendo, realmente, tá? Tem exercício, você tem que estar apto a fazer. Tem gente que compra, né? Tem gente que vai lá e compra o laudo. E já aconteceu casos de pessoas minhas, pessoas queridas minhas que fizeram isso e por um milagre divino estão aí, mas quase perderam a vida, porque não sustenta. É muito sério, você mexe... Quando você falou que as pessoas se desconhecem quando fazem a bariátrica, eu passei por esse processo. Eu simplesmente fiz a cirurgia, muito certa, deu tudo certo, eu fiz tudo certinho mesmo, só que eu sabia que eu tinha que obedecer. O meu médico, ele foi muito assim, ele conversou muito comigo, ele falou, você tem que fazer certinho. Você não pode dar migué, não pode gabelar, você tem que fazer certo. E eu tava muito disposta, porque eu falei, não, eu sei, eu tô entendendo o que tem que ser feito. Porque, eu fui pra 45 quilos, tá? Então, só pra vocês entenderem. Yes. Então, assim, o estômago, logo depois você faz a bariátrica, sabe o copinho de café? Você consome metade daquilo por 23 dias, só de líquido. Então, pensa, 104 quilos, 1,61, consumindo em 23 dias aquilo de alimento, líquido mesmo. Aquela metade do copinho de café, daquele copinho pequenininho. Na hora eu falava, eu vou morrer. E eu lembro que ele falava assim pra mim, você vai enxugar tudo que você tem que enxugar. Só que não esqueça que o nosso estômago, ele é uma molinha. Sim. Ele vai largar de novo. Então, você tem que ter consciência do que você quer.
E isso ficou dentro do meu cérebro, do meu coração, da minha alma. Passei por tudo isso. Tudo. Eu falei, voltar, não, porque as pessoas acham que é simples. E não é simples, porque a cirurgia, ela te causa muitas coisas depois. Você vai trazer especialistas, eles vão falar. Se você não tiver uma mente muito fortalecida, te leva a você virar um alcoólatra. Eu perdi pessoas por conta da cirurgia, porque não fizeram o que tinha que ser feito. Eu tenho amigos que viraram alcoólatra por conta da cirurgia. E por quê? Porque não fizeram acompanhamento e não fizeram aquilo que o médico falou. Ele dá um relatório que você tem que cumprir. E pra mim foi um processo muito louco. Quando eu fiz em tempo recorde, em 6 meses, eu perdi praticamente quase tudo que eu tinha que perder. Eliminar, né, na verdade. E porque eu não achei, graças a Deus. E eu lembro que quando eu fiz esse processo, e quando ele me liberou pra academia, eu parecia uma doida, tá, gente? Inclusive, eu tenho que voltar, eu já tô aos pouquinhos, já tô conseguindo treinar de novo, mas eu virei uma rata de academia. Eu ia de manhã, tarde à noite treinar. Porque eu não queria fazer cirurgia reparadora. E eu não tenho cirurgia reparadora. Então, assim, eu fiz tudo muito certinho. E só que teve uma época que, quando eu comecei a perder o peso mesmo, comecei a me enxergar ali com 30 quilos a menos, 40 quilos a menos, eu não me reconhecia. Eu olhava no espelho e eu não sabia quem eu era. Eu olhava no espelho, eu tinha vergonha de mim, eu tinha vergonha de sair, eu tinha vergonha de falar. Eu fiquei introspectiva. Porque eu não me reconhecia mais. Eu olhava e falava, essa pessoa que tá aí não sou eu. Olha que coisa doida, né? Sim. E foi um processo que eu passei. E eu comecei a me achar muito feia. E realmente, fui pra 45 quilos. Então, eu fiquei muito magrinha, muito mesmo. Pele e osso. Eu vou pôr essas fotos tudo lá pra vocês verem. Porque é muito engraçado. Vocês não conseguem me visualizar hoje. Mas eu cheguei a 45 quilos. E foi um processo que eu olhava. E nessa época, eu não me reconhecia. Eu falava, gente, o que eu fiz com a minha vida? Eu virei... Quem me conhece falou assim, nossa, eu preferia você antes, tá? Porque gordinha, você era feliz. Porque diz que todo gordinho é feliz, né? E porque, né? Eu falei, mas não, é porque eu não tinha problema comigo. Eu era feliz, assim, da minha maneira, que realmente eu cheguei num peso que eu nunca imaginei na minha vida. Eu cheguei até 75 quilos no meu normal, mesmo com 1,61. Eu fui pra 104, então realmente foi algo muito estrondoso. Quilos de diferença. Então, assim, foi um processo muito difícil, mas muito consciente. Então, eu lembro que quando eu perdi muito, que eu fiquei com 45, eu falei, agora, ele falou, calma. Você vai agora voltar para um peso, você vai estacionar nesse peso que é o teu peso ideal, que seria 60 quilos, 65. Só que como eu tenho uma estrutura óssea diferente, se eu fico com 65 quilos, eu fico muito magra. Sim. Então, eu tenho que chegar ali no 68, é o meu, assim, é como eu gosto, que é onde eu tô aqui hoje. E é o fundamental, você gostar. É onde eu me sinto bem, né? E eu sempre falo isso, quando as pessoas falam assim, eu vou fazer bariátrica, gente, não fala pra mim do meu lado que você vai fazer, porque eu vou te metralhar de perguntas. Porque não é simples, as pessoas acham que são... Depois, o pós é muito difícil. Você tem que estar muito ciente daquilo que você quer fazer. O psicológico é muito mais importante que qualquer outro aspecto. Né? Se você desobedecer a ordem do médico ali de 3... Eu lembro que o meu médico, eu tinha uma viagem. Foi tudo muito doido, assim. Eu tinha uma viagem já marcada pro Chile, naquele ano. E Chile, não sei se, né, quem já foi ou conhece, tem vinícolas, né? E é muito vinho e tal. E a gente tinha feito uma rota do vinho com as meninas, né? Fomos eu e mais algumas amigas. E eu lembro que eu fui pedir autorização ao meu médico pra beber uma taça de vinho. Ele falou, não, 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 não. Aí eu lembro que na última semana que eu tava pra viajar, eu fui lá e falei, doutor, por favor, eu já fechei. E eu sou uma amante do vinho. Eu gosto de tomar minha tacinha de vinho, eu gosto... Faz bem pro coração. Né? Eu gosto mesmo, assim. Então, às vezes, chega no final de semana ali, eu tomo minha tacinha e tá tudo bem. E eu lembro que ele olhou pra mim, nos meus olhos, ele falou assim, você vai me prometer que você vai beber metade, assim, tipo a taça, né? Eu poderia tomar isso aqui, da taça. E eu olhei pra ele e falei, meu Deus, mas é uma degustação de um dia inteiro, né? Ele falou, é o que você vai poder consumir. E ele falou, e nada mais além disso. Por quê? Eu não sabia, tá? Mas se eu abusasse naquele curto tempo de espaço de cirurgia, porque foi em maio que eu operei, dia 27 de maio de 2013, eu viajei... 2014, se não me engano. Foi em 2014. 27 de maio, eu viajei em agosto. Então, eu tinha meses só. Eu tinha que ter pelo menos 6 meses de cirurgia para poder tomar um dedinho de algum álcool. E ele me liberou, mas assim, sobre essa condição. Eu lembro que eu tomei com tanto medo, gente. Eu nem tomei o tanto que ele falou pra eu tomar. Eu tomei um gole, só brindei com as minhas amigas. E realmente eu fui obediente. E se eu não tivesse sido obediente, naquele momento eu poderia ter me tornado uma pessoa alcoólatra.
Porque o álcool, ele some, ele evapora, você não percebe, você não sente quem faz essa cirurgia. Eu não sou expert não, tá? Mas eu acabei estudando um pouquinho por conta que eu tive amigos que acabaram se tornando por conta de não darem ouvido, né? As orientações dos médicos. Então, é muito sério. E eu fiz tudo certinho mesmo. No entanto que hoje as pessoas olham pra mim, eu acho que da minha galera toda que fez, eu vou te falar que eu sou a que sou a mais certinha, no sentido de tudo, da minha alimentação. O pessoal até brinca comigo, fala, Duda, você não come nada. Eu não como, eu como muito pouquinho, só que pensa, eu como literalmente a cada 2 horas. Porque eu como muito pouco. Então eles querem morrer, porque há 2 horas eu tô assim, tô com fome. Quem tá do meu lado fala, meu Deus, mas você não... Só que assim, eu como muito pouco mesmo. Eu não sou daquela de sentar e comer um pratão, mas tudo isso porque, ó, mente. Sim. Mente, corpo e espírito, né? Então, você vai trabalhando. E aí, eu lembro que quando eu passei por toda a fase, que eu já estava liberada de tudo, eu continuei fazendo as minhas restrições. Porque eu sabia que se eu não cuidasse do meu corpo, ele voltaria ao que eu estava antes. E é possível, volta. Sim, sim. Então, é bem aquilo, se a gente não cuidar do nosso corpo, da alma, do espírito, a gente não consegue ter uma unidade. E tá tudo atrelado, né? Eu falo de pessoas que tiveram um comportamento bem ruim, assim, depois que fizeram a cirurgia. A minha avó fez a cirurgia, ela foi uma das pioneiras aí, né? Imagina. Há muitos anos atrás, na Santa Casa. Eu foi um caso... Era até aberto, né? Aberto, não era a minha, e foi depois ela vídeo tinha já. todas as reparadoras, porque ela era realmente muitíssimo... Ela dormia sentada. Assim. Uau. A gente teve a experiência de estar ali, né? E hoje ela tá lá, trabalhando sempre. Maravilhosa. Uau. Daqui a pouco faz 80 Uau. anos. Você não para de trabalhar nunca. Que legal. Ela é ótima. Mas eu tive amigos que mudaram muito o seu aspecto físico e não souberam tratar isso no seu psicológico. Uma deixou a família, porque ela desvirtuou tudo. Ela começou a se vestir como se ela tivesse, sei lá, 15 anos. Pra viver coisas que ela, na cabeça dela, eram importantes e ela não viveu. E isso é algo psicológico, que precisa ser tratado, né? Como a Duda falou, não é só você ir lá e cortar e fazer uma cirurgia e tá tudo bem. Não é. E tive pessoas também, tem amigos bem próximos, que uma voltou obesa igual, o que ela fez a cirurgia. Acontece. Terrível, passou por todo esse processo e não ficou legal, né? E outro que realmente transformou a vida dele, ele é uma pessoa super... ele tem um ritmo de trabalho muito intenso e a cirurgia foi fundamental. Ele estava num estado muito complicado e hoje ele está super bem, saudável, com a família, sabe? Alguém que se cuidou, alguém que realmente colocou Jesus antes de qualquer coisa. Porque para você ter equilíbrio na sua vida, você precisa de Jesus. Se você não sabia disso, eu vou te contar agora. Você precisa de Jesus. Você precisa do Espírito Santo, você precisa dele te transformando todos os dias, né? E te mostrando o que é legal, o que não é. Porque a gente acha que, às vezes, não vai acontecer comigo. Ou não... Gente, quem tá de pé, cuide-se para que não caia. A gente não tem como prever os dias que virão, a gente não sabe das coisas que vão acontecer. A gente teve um processo de pandemia aí que muitas pessoas ficaram trancadas, tiveram problema de depressão, enfim, muitas coisas. Então, cuidar da mente é importante, isso reflete no seu corpo, né? Só que cuidar do espírito é fundamental para que todas essas coisas estejam alinhadas. Duda, quando você fala de fertilização, né? Nenhuma deu certo. Deu? E deu, né? Deu porque o Senhor me presenteou com um bebê. Sim. Que hoje tá com ele, né? Eu fiz os processos, os procedimentos. E desses todos os procedimentos que eu fiz, eu tive uma gestação. Que a gente levou ali para 4 a 5 meses aproximadamente. E aí a gente não conseguiu dar sequência porque se alojou na trompa. E aí grudou de um jeito tão bem grudadinho que não tinha o que fazer. E aí eu cheguei numa situação que o meu corpo já estava expulsando algo estranho. Sim. E eu lembro que eu ainda nos 45 do segundo tempo ali já dentro da internada já, porque daí eu senti uma dor muito forte. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque esse período todo que eu fiquei com o bebê foi medido através de
do sangue. Então, todo dia eu colhia sangue para ver se estava progredindo, a gestação e tal. Porque eu tive que ficar de repouso 100%. E eu lembro que eu senti uma dor muito forte, e aí eu fui pro hospital e o médico falou, não tem o que fazer, a gravidade é um tiro no seu cérebro. Se romper, eu perco você e perdemos o bebê, então eu preciso salvar a sua vida. E aí ele falou, porque se eu não salvar a sua vida, eu não vou conseguir salvar a vida do bebê, então eu preciso salvar a sua vida. E tá tudo bem. Ele falou, você vai depois poder, né, ter outros filhos, enfim. E aí eu internei, fui pro centro cirúrgico, e eu lembro que de manhã, quando ele me internou, ele ia me fazer a cirurgia no outro dia de manhã, 6 horas da manhã. Eu lembro que eu fiz ele levar o ultrassom pro centro cirúrgico. Eu falei, olha, eu tenho um Deus que faz todas as coisas. Ele pode ter feito meu neném descolar e caído no útero e não sei o quê. Eu deixei ele doidinho. Ele falou, só você pra fazer isso. Pois ele levou, porque eu não podia me movimentar, né? Tava muito arriscado. Ele poderia a qualquer momento... Você já Sim, ele poderia a qualquer momento estourar, grande, né? Sim. Então... É como se fosse mesmo, né, eu ia ter uma hemorragia, enfim. Aí eu lembro que, né, ele fez e falou, ó, realmente tá no mesmo lugar e a gente vai precisar fazer cirurgia e tal. Eu lembro que eu olhei pros olhos dele e falei, tá tudo bem. Né, chorei uma noite inteira, óbvio. Pedi muito ao Senhor, porque era um sonho, uma realização muito de um grande sonho. E aí, quando aconteceu tudo, eu tive que, né, fazer a cirurgia e ali entregar para o Senhor aquilo que Ele tinha me entregue por tão pouco tempo, mas Ele quis dizer, você é capaz, né? Porque até então eu achava que eu não podia, né? E aí Ele falou, não, eu fiz isso só para provar que, primeiro, eu sou aquele que faz todas as coisas, que pode tudo, eu sou o Deus do impossível, e quero te mostrar que você tem essa capacidade. Né? E aí foi quando o Senhor... Era algo que eu não falava, né? Engraçado. As pessoas falam, você tem filhos? Eu tenho um filho. Eu tenho um filho de 22 anos, 23 anos. Vai fazer agora. A gente vai falar dele daqui a pouco. E eu sempre falava dele. Eu nunca falava do meu outro filho, né? E aí eu vim sendo... Na verdade, acho que eu fui tratada agora, recentemente, sobre isso. Eu falava, não, gente, eu sou mãe de 2 filhos, né? Porque o Senhor me deu né? Que não tá comigo. E foi uma experiência muito linda, muito incrível, porque foi um momento que eu me vi, assim, muito fragilizada, né? E que eu precisava de um cuidado do Senhor, né? Pro coração, pra alma, pra tudo. E superei, né? E no começo foi... Na verdade, eu não vivi o luto. Gente, deixa eu dar um conselho. Não, conselho se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi. A gente tem que passar pelo luto. Sabe o que eu fiz? Eu não passei pelo luto. Eu lembro que assim que eu fiz a cirurgia, eu precisei ter o tempo, porque foi como se fosse uma cesárea, né? Então, eu precisei ter o tempo de descanso. Eu lembro que eu voltei, eu me afastei, né, pelo INSS. Eu lembro que quando eu voltei, eu falei pro médico, não, doutor, eu quero voltar. Eu já tô bem. Eu lembro que ele fez um toque na minha barriga. Quando ele fez um toque, eu gritei. Acho que o consultório inteiro ouviu. Ele falou, porque aparentemente estava muito cicatrizadinho. Eu tenho uma boa cicatrização. Então, pra mim, eu tava ótima. Ele falou, você tá toda aberta por dentro, você tá machucada por dentro, você precisa... Então, ele foi lá e me deu os 4 meses. Eu fiquei muito doida, muito brava, eu queria voltar a trabalhar. Como uma licença maternidade, sim, né? Uma licença eu tive mesmo, o mesmo período, 4 meses. E eu queria muito trabalhar, porque eu queria ocupar minha cabeça, porque tava me machucando muito, né? Só que mesmo assim, eu não voltando pro trabalho, eu fiquei ativa, assim, na minha mente, né? Eu não sofri a dor da perda do meu filho, eu não tive o meu momento de luto. E eu lembro que quando eu voltei pra ativa, para o meu trabalho, eu me pegava várias vezes dentro do banheiro da empresa, chorando num cantinho, assim, no vaso, me derramando de chorar. E eu não entendia por quê. Sem saber por quê. E aí eu aprendi que a gente tem que viver o luto. Não importa que seja, se você quiser viver 1 semana, 3 dias, 2 dias. Tempo que for necessário, né? Esse luto. Mas viva, mas também assim, ó... A partir de amanhã eu não derramo mais uma lágrima. Meu luto acaba amanhã. E ele acaba. Isso é dentro de qualquer aspecto da sua vida. Qualquer aspecto. Qualquer perda. Qualquer perda. E, assim, tudo. Eu digo desde um trabalho, frustração. desde um relacionamento, desde uma perda de um ente querido. De qualquer coisa. A sua dor é a sua dor. É aquilo que eu falei. A sua dor é a sua, não é a minha. E ninguém vai entender. Né? Então, assim... Viva o que você tem que viver. Se você tem que chorar, chore. Se você tá se achando ridícula, fique ridícula mesmo. Porque eu na tristeza, você morre de rir comigo. Porque eu fico triste real. Eu choro. Eu falo, gente, uma mulher de 40 anos chorando aqui igual uma criança. E tá tudo bem. Então, assim, se permita viver, né? Pela dor do luto. Então, eu não vivi o luto do meu filho.
E aí eu vivi a minha vida. E eu vim viver a dor do luto do meu filho agora. Recentemente eu ressignifiquei essa história. E aí hoje eu falo, não, você é mãe, sim, de dois príncipes. Porque eu não sei o sexo. Porque eu não quis saber. Não quis. Mas eu tenho certeza que era um menino. Absoluta certeza, assim. Como eu sei quem eu sou. Então eu falo que são 2 meninos, né? Quando a gente fala, deu certo, não deu certo dentro da nossa perspectiva, né? Porque os projetos de Deus são tão diferentes, né? São tão sublimes, são tão maiores. E quanta autoridade você tem hoje, né? Dentro dessa dor para apoiar outras pessoas, né? E eu não desisti de sonhar, tá, gente? Tem 40 e eu tô na promessa. A senhora falou que eu vou ter um filho gerado, né? Do meu útero. E eu acredito nisso. E também, se não acontecer, eu vou ter outros, talvez. Eu acredito na promessa. Sim. E quando eu recebi essa promessa, eu tomei posse. E eu falei, nada nem ninguém vai tirar. Eu vivi um tempo achando que essa promessa não fosse se cumprir. Mas agora, mais do que nunca, eu quero que ela se cumpra. Pra poder depois vir falar pra vocês, compartilhar, né? Falar, gente, lembra aquele dia? Pois Sim. Tá aqui, ó. É isso que o Senhor vai fazer. A Duda tem outro filho, e é um filho adotivo. E quando a gente fala de adoção, isso me faz muito feliz. É uma oração que eu e Deus e eu, a gente tem muitas crianças. Nós temos muitas crianças no mundo sem pais, né? E se nós tivéssemos um espírito materno, sabe? O espírito de adoção, que traz as pessoas, que inclui essas crianças dentro do seio familiar como seus próprios filhos, essa realidade seria muito transformada. Quando a gente fala de igreja, se todo mundo que é cristão de verdade pudesse olhar para essa necessidade, para crianças abandonadas, sem pai, sem família, sem perspectiva, com uma vida às vezes está fadada à tristeza, sabe? Do abandono, da solidão. Ninguém quer ficar sozinho. Tem gente que passa a vida inteira procurando um relacionamento, porque imagina uma criança que muitas vezes foi rejeitada, porque são crianças abandonadas assim que nascem, ou crianças que são retiradas dos seus lares porque os seus pais não têm capacidade de conduzi-los como deveria, né? E quantas crianças a gente tem assim? E são crianças que às vezes têm 12 anos, 7 anos, 18 anos, e estão lá, abandonados, né? E se a gente pudesse tomar uma atitude com relação a isso, né? E trazer transformação para essa realidade, como seríamos melhores, né? Eu particularmente tenho desejo de adoção, tenho 2 filhos, mas quero ter muito mais. A gente acaba adotando as pessoas espiritualmente falando pela vida, né? Mas eu falo de adoção mesmo, de ir lá e encontrar uma criança que deseja te encontrar, sabe? Trazer para dentro da sua casa. E a Duda é uma pessoa maravilhosa, extraordinária. E ela adotou uma criança. Como foi esse processo? Foi muito louco. Na verdade, eu sempre falei desde pequena pra minha mãe que eu teria 2 filhos. Olha que coisa doida. Eu sou filha única, gente. Então, eu falava que um filho eu não ia ter, não. Que ia ter 2. Sempre falei. Irmãozinho é fundamental. E eu lembro que eu falava que eu ia ter 2 filhos e um seria do coração e o outro seria da barriga mesmo, do útero, do ventre. Sempre falei, desde pequena, olha que coisa... Lembra que eu falei que a palavra tem poder, que o que a gente fala acontece? Sim. E aí eu lembro que quando eu casei, na época, meu ex-marido, porque não estamos juntos mais, mas ele também tinha o mesmo desejo. E eu lembro que eu falei, uau, encontrei alguém que, pensa igual a mim. E quando nós entramos com o processo de adoção, eu engravidei. E eu lembro que foi onde eu perdi esse neném. Foi nesse processo. Eu falei, Deus, você gosta de me dar pegadinha? Aí o que eu fiz? Eu suspendi o processo de adoção e levei o processo da gestação e falei, depois que tudo acontecer, a gente vai lá e dá sequência. Só que o meu diferencial eu nunca falei na minha vida que eu adotaria um bebê. Eu sempre falei que eu queria adotar uma criança maior. Eu só não tinha ainda muita clarificação da idade. Mas eu sempre falei que eu queria uma criança que já soubesse me falar as coisas. Porque eu tinha medo dessa criança sofrer na escola, por exemplo. Então eu falava, não, eu não quero um bebê. Eu quero que a criança já fale, mamãe, um amiguinho fez isso. Mamãe, me maltrataram por isso. Porque eu falei, eu não vou deixar que isso aconteça. Então eu lembro que quando a gente entrou no processo de adoção, a gente já foi direto para crianças a partir de 5 anos. No Brasil na verdade a adoção ela é considerada tardia a partir dos 24 meses. O certo, né? Pela lei e tal. Só que no Brasil,
disse que é a partir de 5 anos que eles consideram. 4, 5 anos. Porque daí eles acham que até 3 anos, né? Isso, assim, no nosso meio ali, da adoção e tal, eles acham que é bebê ainda. Mas não, é tardia a partir dos 24 meses. De 2 anos já é tardia, mas eles não entendem assim. E eu lembro que quando eu falei 5 anos, eu falei 5 anos porque 5 anos ali, até os 7 anos é onde você tá formando caráter e tal. Sim. Então eu falei, 5 anos, beleza. Tenho 2 anos ali pra construir uma história e tal. E realmente foi aquilo que você falou, Cami. As crianças, elas vêm com um histórico de muita dor, né? É desde o ventre. É desde o ventre. Então, assim, pode ser que a criança vá para um abrigo, para um orfanato, bebê, mas ela sofreu dentro do ventre, então ela carrega isso. E aí precisa ser ressignificado. Ou, no caso do meu filho, que veio grande já, né? Ele foi grande pro abrigo, né? Ele foi grande pra adoção e veio grande pra mim. Ele veio com 12 anos pra mim. Meu Deus. Rapaz. Não veio com 5, nem 6 e nem 7, como eu tinha desejado, né? Assim, pelo histórico, pelo que eu tinha estudado, né? Eu entrei nesse universo de adoção, mergulhei de cabeça. E quando ele chegou pra gente, eu lembro que eu falei pra Tia Beth, que é uma muito querida, ela é diretora do abrigo, né? Onde a gente adotou. Eu já era voluntária há muitos anos, tá? Quando eu fui voluntária, eu não tinha ainda eu não imaginava que eu adotaria. Assim, eu tinha um desejo, mas eu não sabia que o negócio ia acontecer. Eu já era voluntária há muitos anos e nunca imaginei que viria daquele abrigo onde eu era voluntária. Porque geralmente vem de outros lugares, né? E a gente abriu leque, eu abri leque de opções para vir de onde pudesse vir. E abri muito, porque assim, as pessoas, elas limitam muito. Sim, por isso demora tanto o processo de Limitam adoção. muito. Então, assim, mesmo que você queira um bebê, o bebê muita chance, é muito alta de vir antes de negativar, né? De AIDS, etc e tal, por conta, né? Da família, enfim. É uma longa... Se você for cavucar, é muita coisa. Mas vou pincelar pra vocês, só pra vocês entenderem como é que funciona isso. Então, assim, até 2 anos, você não tem como dizer se essa criança vai negativar ou não. Se ela vai ter, né? Vai testar positivo ou não. Por conta do que foi consumido, da mãe, etc e tal. Então, eu lembro que quando a gente começou a aprofundar nisso, eu falei, eu vou adotar um filho. E como ele vier, tá tudo bem. O senhor vai me dar como ele achar que eu tenho condições de ter. Então, a gente não limitou no nosso cadastro nada. Eu falei, não vou limitar nada. Vou deixar aberto. Aí todo mundo, você vai deixar aberto mesmo? Eu falei, vou. Não vou limitar, porque eu não vou... A adoção não é uma prateleira. Eu fico muito brava. Eu sou uma pessoa que eu visto a camisa mesmo, porque eu fico muito brava quando as pessoas escolhem quando as pessoas escolhem literalmente a criança, né? Acha que coloca ali numa prateleira e aí vem a criancinha e aí você escolhe, eu quero essa. Não, eu quero essa. Não. Combina mais comigo, né? Cara, desculpa. Se você se propõe a adotar, adota sem olhar. Porque o Senhor vai te dar graça, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te ajudar. Não escolhe, não. Pede pra Ele escolher pra você, não é? Isso é E fundamental. quando meu filho veio, foi muito engraçado. A gente já tava numa busca e tal, já tava na fila. E assim, como eu escolhi a partir dos 5 anos, então realmente o processo é mais rápido. 90% das pessoas escolhem bebê. Até 2 anos de idade. Sim. Eu fui totalmente fora da curva. Nós fomos, né? Eu tô com 40, eu tinha 30 e alguma coisa. 30? Acho que em 2015. Foi quando a gente pegou ele, assim, que eu recebi a guarda, né? Provisória, até sair a guarda definitiva, demorou aí uns 4 anos quase. Depois. Mas ele veio, eu lembro que quando a gente foi numa palestra, eu e meu ex-esposo, e nessa palestra ele falou assim pra mim, foi muito, muito legal. A gente saiu dessa palestra totalmente ativados a fazer adoção tardia, que a gente já tava no processo. Só que eu saí com vontade de adotar, assim, não tinha idade, entendeu? Eu queria adotar eu queria adotar. Eu lembro que eu virei pra Tia Beth e falei, Tia Beth, tem alguma criança aí a partir de 10 anos? Falei assim, na lata. Ela olhou pra mim e falou assim, eu tenho um de 12 e um de 14. Aí eu, tipo, assustei com o de 14, né? Mas eu falei, tá tudo bem. No dia seguinte, nós fomos no abrigo pra conhecê-los. E aí, quando a gente chegou lá, sabe aquelas coisas que as pessoas falam da estrelinha? Ai, deu o sininho, bateu a estrelinha. Não, em mim não bateu estrela, não deu sino, não deu frio na barriga, não deu nada. Mas no pai, ele olhou pro filho e disse que ele se viu nele, aos 12 anos de idade.
E aí foi uma experiência muito louca. Nós levamos pra casa pra passar um final de semana. E eu tava com a viagem pro Chile, essa bendita viagem. Programada. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, né? Eu vou viajar, tipo, eu ia viajar 2 dias depois. Não, tudo bem, vamos levar. E a gente levou, a gente teve essa experiência, né, de ter ele no final de semana. E aí, ele foi no final de semana, ele teve que voltar pro abrigo, né? Porque é normal você pegar os finais de semana e depois na semana eles têm o curso, né, normal, de ir pra escola, tudo certinho. E é um abrigo muito bacana lá na cidade, que inclusive eu amo de paixão. Tenho paixão. De Santos? É de Santos. E eu lembro que eu viajei e o pai, na época, falou assim, numa quarta-feira, tipo assim, foi final de semana, na quarta-feira eu tava no Chile, assim, no computador, ele falou, preciso te falar uma coisa, a psicóloga perguntou se a gente quer adotar. Eu falei, eu nem tive tempo de pensar, calma, eu preciso pensar. Não, porque ele tá com toda a documentação regular e ele tava indo para os Estados Unidos. Meu Deus. Porque nos Estados Unidos é muito comum adotarem a partir dos 5 anos. É comum. Nossa, ali não fica criança na adoção a partir de 5 anos. E modéstia à parte, meu filho é lindo. Lindo, lindo mesmo. Lindo. A minha cara, brincadeira. Mas ele é lindo. E eu lembro, assim, que eu falei, tá, mas espera, deixa eu voltar. Eu tinha 15 dias ainda, eu tava de férias, eu tinha mais 15 dias. Eu lembro que eu voltei da viagem, virei pra tia Beth e falei, ó, posso ficar com ele aí esses 15 dias nas minhas férias? Pra gente poder, né, ver como é que vai ser. Porque, assim, gente, imagina uma mãe com um filho de 12 anos de idade, eu com 30... Tipo assim, e durante esse processo que foi tão doloroso pra você. Surreal. Sim. Eu falei, gente, como é que eu vou ser... Como é que eu, né? Vou ser mãe de um adolescente. Agora. Eu falei, tá. Ela falou, como eu já tinha todo um histórico lá, ela falou, você se compromete em levar e buscar na escola? Eu falei, não, claro. Ele foi pra minha casa só com a mochila da escola. Sem roupa, sem cueca, sem nada. E eu lembro que a galera toda já sabia da nossa história, já sabia do meu sonho de adotar e tal. E souberam que a gente tava com uma criança em casa. Eu tava pra voltar de férias. Marcaram um happy hour na empresa, na minha empresa. E falaram assim, a gente quer te chamar. Traz o Ezequiel. Ezequiel é o nome dele, tá, gente? Eu falei, tá bom. E aí eu levei, cheguei lá, menina, não deram um enxoval pra nós, assim, tipo, um enxoval tudo. De 12 anos. Tudo, de 12 anos, tudo. Eles pensaram em tudo, deram tudo. Cueca, sunga, chinelo. Tipo, deram tudo. Foi muito especial esse momento. E aí fomos pra casa todos felizes e tal. E eu lembro que eu tava voltando pro meu... tinha acabado minhas férias e aí ia ter que voltar pro abrigo. Até que todo o processo, aí a gente decidiu, então, dar entrada no processo. Vamos dar entrada no processo. Só que nesse período das férias, a gente foi na loja, no shopping, pra comprar, tipo, algumas coisas que precisava, que estavam faltando aqui, em mais quantidade. E eu lembro que foi na loja Renner até. Não é merchan, mas foi na Renner. Mas pode ser, não tem problema. Pode ser, não tem problema. A gente tava lá, nós 3, comprando as coisinhas pra ele e tal. E eu lembro que eu tava procurando alguma coisa, não sei se era meia, cueca, eu não lembro. Eu lembro que eu tava procurando alguma coisa e não tava achando. Eu tava mexendo, não tava achando, e ele achou. E ele fez assim, mãe... Ele falou, mãe, tá aqui. Quando ele falou, mãe, tá aqui, foi surreal. Meu Deus. Foi surreal. Foi uma experiência única na minha vida. Meu sonho era ser chamada de mãe, né? Meu sonho era ouvir esse som. E eu lembro que quando ele falou, mãe, gente, a loja é gigante. Eu tava, tipo, no setor da cueca. Eu fui parar no setor masculino do outro. Assim, eu atravessei o corredor da loja aos prantos, assim. Mas, assim, eu chorava muito. Porque aquela voz mãe ecoava dentro de mim. E eu lembro que ele ficou muito assustado e foi no pai. E ele já chamava o pai de pai. E ele me chamava de tia. E ele me perguntou, pai, posso chamar a tia de mãe? Aí ele falou, claro, ela vai ficar super feliz. Isso eles me contando depois. E quando ele me chamou de mãe naquele momento, eu foi muito louco. E eu lembro que eu chorava muito na loja e ele ficou muito assustado. E aí o pai falou, ela tá chorando de emoção, não é de tristeza, não é de dor. E eu lembro que eu olhei pra ele, abracei ele, beijei ele e falei, filho... Foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Porque eu não queria causar uma dor nele, né? Ali naquele momento. Eu queria que ele entendesse que aquela lágrima não era de tristeza e nem de nada, de nenhuma dor. Era só de emoção, de muita emoção. E eu lembro que quando a gente foi... Dia 30 eu tinha que voltar pra trabalhar. Eu voltei pro banco. Eu lembro que o meu gestor virou pra mim. Eu toda feliz falei, gente, vocês não sabem. Vai dar certo, eu tô entrando com um processo de adoção. Minto, na verdade, o juiz chamou a gente pra poder falar com a gente. Eu lembro que meu filho, na época, olhou pra mim e ele falou, eu estou com medo, mãe. Eu falei, medo do quê? Ele falou, tô com medo de não ficar com vocês, eu tô com medo de voltar pro abrigo. Aí eu olhei pra ele e falei, você confia? Eu falei, você confia na gente? Você confia na mãe? Ele confia. Eu falei, então,
Não precisa ter medo, você segura na minha mão firme. Ele já era o seu filho. Nós entramos, assim, lá no tribunal, né? Só nós e o juiz e quem tinha que estar lá. Eu lembro que ele sentou do meu lado, segurando a minha mão firme. Eu falei, lembra? Segura na minha mão. Tá com medo? Aperta a minha mão. Ele sentou aqui, eu aqui, o pai do outro lado. E o juiz falando algumas coisas. Vocês têm noção por que vocês estão aqui? Né? Por que vocês estão aqui? E eu lembro que foi muito especial. Eu falei, olha, é referente à nossa história, mas eu não sei por que a gente tá aqui. Aí eu lembro que o meu filho na hora fez assim, mãe, eu tô com medo. Ele falou a palavra mãe. Quando ele falou mãe, o juiz falou, o que ele falou agora? Aí eu falei, ele me chamou de mãe, excelência. Aí ele na hora falou assim, eu não posso, nem se eu quisesse, deixar de dar a guarda provisória para vocês hoje. Ele falou, acontece 1 em 1 milhão. Um casal novo, adotar uma criança de 12 anos de idade, e vocês... Mas ele tá chamando de mãe... Eu falei, não, excelência, ele me chama de mãe há 15 dias. Mas era tão natural, foi tão natural... que na hora eu saí de lá com a guarda provisória e cheguei no banco toda feliz. Quando eu cheguei no banco, né, pra poder avisar, meu gestor ficou muito bravo, porque ele tava louco pra eu voltar, que eu era uma peça fundamental na época. Agora né? você tinha mais uma licença. Ele virou pra mim e falou assim, você já entrou em contato com o RH? Eu falei, não, eu nunca sonhei que eu teria licença maternidade, Sim. porque meu filho já tinha 12 anos, né? Eu lembro que até os 5 anos você tem direito, que é a licença adaptação. Ele falou, entre em contato com o RH. Eu entrei na hora, assim, lá na mesa. Aí o RH falou, você tem 6 meses de licença maternidade, isso. Que na verdade é uma licença, que você faz a adaptação com a criança. Especial pra adoção. E tinha mudado a lei há 2 meses atrás, antes da minha adoção. Que até os 18 anos não tinha mais limite. Se eu quisesse adotar uma criança, um jovem com 18 anos, eu teria o mesmo direito, a mesma lei. E eu lembro que eu saí feliz da vida, joguei tudo pro alto e fui viver a minha experiência com meu filho. E aí, gente, foi 1000 maravilhas? Não foi 1000 maravilhas. A gente teve um processo muito difícil. Um processo que eu simplesmente tive... Nasceu um filho de 12 anos de idade, né? De uma mãe que não fazia ideia como era ter um filho. E foi um processo doloroso, foi um processo difícil, porque foi pra ele, pra nós, né? O meu filho a história dele é uma história de muita superação, muito incrível. E aí tiveram várias coisas nesse percurso e até que então saiu a nossa guarda definitiva, de verdade, né? Hoje ele tem nosso nome, é nosso filho real, legitimado, tem a certidão de nascimento. E depois disso aconteceram outras coisas. Inclusive, eu quero só deixar claro que eu amo você, filho. Independente da nossa história, independente do nosso tempo de... estar vivendo o que o Senhor tem. Eu entendo que Ele tem tempo, que existe tempo para todas as coisas. E se esse tempo é um tempo de ausência, tá tudo bem. Se esse tempo é um tempo que eu tenho que estar aprendendo algo diferente, tá tudo bem também. Eu quero dizer que eu amo você, eu amo a sua esposa, eu amo o Gael. Gael é meu neto. Meu Deus, essa Duda é a avó. E quero dizer que eu amo vocês, independente de qualquer coisa. Independente de toda dor que a gente teve, que nos causou a distância, né? Hoje eles estão um pouquinho longe, estão distantes de mim. Mas eu quero dizer que eu amo vocês. E eu sonhei com o meu neto, eu sonhei com a sua família, eu sonhei com você sendo pai. Meu filho sempre falou, mãe, meu sonho é ser pai. Desde que eu o peguei, eu lembro que meu desespero era ele ser pai novo, porque eu falava, filho, vai curtir a sua vida, vai viver... Né, eu queria proporcionar para ele o que eu não tive, né, pela história mesmo. E ele sempre declarou que ele seria pai novo e literalmente ele foi mesmo, né? Ele tem 22, 23 anos, vai fazer agora. E já é pai, Gael tá com 7 meses aproximadamente. E Juliana é a esposa, são lindos, é uma família linda. Ele construiu uma família linda e minha oração é só para que o Senhor dê a sabedoria para ele educar e cuidar do Gael realmente nos caminhos do Senhor e que ele seja um pai exemplar, um pai excelente, o que eu não dei para ele, que o pai dele não deu, ele dê em dobro pro filho dele. E que ele não olhe as circunstâncias e que ele não olhe as dores, né, da nossa história, mas que ele olhe pro alto e que ele seja coberto de amor que vem do Senhor, que é melhor do que até o meu, né? Eu talvez não soube conduzir, né, em alguns momentos a nossa história e tá tudo bem. Eu aprendi que tá tudo bem, né? Mas eu quero deixar
bem registrado, assim, o amor que eu tenho pela sua família, por você. Principalmente por você. Eu sinto sua falta demais. Eu sinto muita falta. Porque a gente tinha uma ligação surreal. Ele falou algumas vezes o quanto ele me admirava. A gente passou por algumas situações bem difíceis. E ele disse pra mim: mãe, eu admiro você, você é muito forte. E aí eu não tô vivendo essa nova fase dele. Mas eu sei que o Senhor vai preparar um momento certo pra gente se encontrar. Mas eu quero dizer pra você que eu não deixei de te amar. E nenhum momento. E não deixei de orar por você também, nenhum momento. Por mais que você ache que eu esqueci de você, eu não esqueci. Você tá aqui no meu coração. Você foi sonhado, desejado. E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou avó. Tenho muito orgulho de falar que eu sou mãe do Ezequiel, né? Que eu tenho um filho grandão aí. E que você que tem esse desejo, não deixe esse desejo morrer, não. Vale a pena. Vale a pena você realizar os seus sonhos. Você tem sonho de ter uma família, de construir um lar, de ter um filho e você não pode gerar por algum motivo. Vai lá pro Senhor, conversa com ele e fala assim: Senhor, eu não consigo gerar do meu ventre, mas eu posso gerar do meu coração. E eu vou que garantir. Você consiga, né? E ainda que você consiga. Você pode e ainda que você consiga, mas é que às vezes as pessoas elas falam: é difícil, né? Eu tenho medo. Como é que vai ser? Porque de verdade, foi um desafio muito grande, né? Eu tô sendo bem breve na minha história com a adoção. Mas o meu filho, ele já veio com caráter formado. Eu peguei ele com 12 anos de idade. Então, assim, não é fácil. Mas é possível. Porque quando a gente tem aquele que pode todas as coisas, ele pode até mudar a história, ele muda o caráter, ele muda a personalidade, ele muda tudo, porque ele é o Deus que pode todas as coisas. Então, não tenha medo, né? Vai buscar informação, vai se aprofundar de como fazer, mas faça, porque existem tantas crianças. Se de verdade as pessoas elas entendessem que existem jovens em abrigos que precisam do amor da gente. Meu filho, eram 3 irmãos, em 3 irmãos. O mais velho tinha 18 anos. E ele também foi adotado. Na mesma época que meu filho foi adotado. Só que teve um problema e aí ele não quis mais. Ele escolheu não estar mais, né, com a família que ele estava. E tá tudo bem. Hoje ele tá construindo a família dele. Acho que ele casou, não sei se casou, mas existem muitas crianças, jovens e adolescentes e jovens que precisam de amor, de carinho, de afeto. E a gente é capaz de mudar, tá? A gente fala que não, imagina, eles vão torturar a gente, não. A gente consegue. Eu vou jogar essa responsabilidade para a Igreja de Cristo, que eu acho que deve ser o nosso maior público hoje aqui. E se você, como igreja, entende que você foi adotado como um filho, que você recebeu amor sobre a sua vida, que existe algo que Deus derramou sobre você, que você pode derramar sobre outras pessoas, pensa nisso. Pensa nisso. Quanto você pode fazer de diferença quando você traz alguém para o seu seio familiar e a família, ela precisa de um olhar todo especial. A gente tem vivido tempos em que a família tem sido cada vez mais atacada em todos os sentidos. E quando você fala de adotar alguém, de trazer mais alguém para o seio familiar, que às vezes já está tão complicado, é um grande desafio, mas é uma grande missão também. E assim como a Duda hoje tem um adulto que tem uma família e é uma pessoa de caráter excelente, é um adulto, enfim, maravilhoso, como você falou aqui, rasgou elogios sobre seu filho, tem que fazer isso mesmo. Você pode fazer isso por outras pessoas que poderiam ser tristes para sempre, né? Sem família, sem, enfim, uma perspectiva de futuro. Mas você, como igreja, que está ouvindo isso, assume essa responsabilidade dentro do seu coração. Se você não pode, você pode investir para que outra pessoa possa, né? Você pode divulgar, enfim, faz sua parte, porque ela é fundamental. Duda, eu queria... A gente está caminhando para o final, infelizmente, da nossa conversa. Mas a gente pode conversar várias outras vezes. Não há limites para te receber aqui. Que gostoso. E eu queria te fazer uma pergunta que
Eu fiz no programa anterior e vou fazer em todos os programas. Eu acho que quando a gente tem consciência de que a gente gera transformação, não só para a minha vida, para as outras pessoas, a gente tem obrigação de colocar isso em prática, né? E eu queria te perguntar se você pudesse desenvolver uma política pública. Quando a gente fala de política pública, é algo que é para todo mundo, que qualquer um poderia acessar. Se você tivesse um orçamento infinito, o que você faria com toda a sua experiência, tanto no empreendedorismo quanto a sua experiência de vida, que a gente não falou nem 1,2 das coisas que eu tinha sonhado para conversar com a Duda. Mas tem mais tempo e vai acontecer. Se você pudesse implementar uma política pública que revelasse o que você é, né, que servisse ao seu propósito aqui na Terra, qual seria? A gente acabou de falar, né, de algo muito forte na minha vida, que é a minha história com meu filho. Eu lembro que são duas vertentes. Eu faria, na verdade, eu abriria um lugar para, na verdade, dar sequência. Eu falei sobre autocuidado, né? Porque é o que eu também trabalho. Eu acho que a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que revelar, descobrir nossa identidade. Quando a gente descobrir nossa identidade, a gente consegue aflorar muitas coisas, tanto na sua vida de empreendedorismo quanto na sua vida pessoal mesmo, né? Na sua vida familiar. Mas agora a gente falando sobre esse assunto que não estava, né? Nem sonho numa pauta. Eu faria algo que eu promoveria um desejo no meu coração, que uma vez eu comentei com uma pessoa sobre isso, sobre esse projeto, inclusive. Eu faria uma extensão de um abrigo, porque ele não pode, as crianças, os jovens, a partir quando faz 18 anos, eles têm que, são obrigados a ir embora. Uhum. Então, tem abrigos que conseguem colocar num estágio e dar uma melhor condição, assim, né? Para ele poder, pelo menos, se sustentar e pagar um aluguel, uma pensão, enfim. Eu faria algo que daria essa ponte para esses jovens meninos, jovens meninas, uma oportunidade de descobrirem quem eles são. Porque é muito triste você pegar esses jovens com 18 anos e eles não têm para onde ir, nem aonde estar, porque eles são pessoas assim que estão perdidos na vida. Sim. Eu colocaria faria tipo uma escola mesmo de capacitação, mas não era uma capacitação de profissão, mas uma capacitação de autoconhecimento, para eles ressignificarem a história deles, de todo o passado, para dali adiante eles avançarem para eles conquistarem o que eles são capazes de conquistar, mas por causa da história deles, da dor do passado, da rejeição. Sim, isso é a questão, grande questão. Muitos vão pro caminho errado. Muitos vão pro caminho errado porque eles não têm o acesso, eles não têm o ensino. Você não dá o que você não tem, se você não receber amor, você não pode dar. Exatamente. Eu lembro que eu cobrava do meu filho, tá? Amor. Eu falava, você não me ama. Ele falava, mãe, mas o que é o amor? Quando eu vi isso dele, foi a maior lição que eu aprendi. Acho que por isso que eu falei que eu sou amor, porque eu cobrava amor dele. E um dia ele sentou pra mim, ele ficou tão indignado porque eu cobrava isso dele, ele falava, mas o que é o amor? Então, assim, eu abriria uma capacitação para a gente poder ressignificar esses jovens, para eles poderem perdoar toda a trajetória deles do passado e viver uma nova história dali para frente. Porque muda a vida. Quando a gente ressignifica uma dor nossa, a gente perdoa, a gente é liberado para reinar sobre aquilo. Então, acho que a gente teria histórias incríveis e um país melhor e um futuro melhor. Com certeza. Com certeza. Maravilhoso. Só tenho que te agradecer por essa experiência que eu acredito que mexeu com muitas pessoas, né? Tirou as pessoas um pouco da sua zona de conforto. Tinha até brincado, falei, fiz hoje uma pílula. Dá pra vocês verem aqui, ó. Pílula de atitude, que é o que a gente tomaria aqui com a Duda, dentro dessa nossa conversa. E que você tenha realmente uma atitude de sair da onde você está, da sua zona de conforto, do seu lugar de dor, às vezes do seu lugar de esquecimento, né? Para se posicionar em defesa daquilo que arde dentro do seu coração. E se você não sabe o que arde dentro do seu coração, em defesa do que
Deus tem para você. Se posicione para descobrir, né? Se posicione, se deixe ser tratado, ser transformado e evoluir. Porque é isso que Deus deseja para sua vida. Que você cresça, que você evolua, que você brilhe a luz de Jesus na vida das pessoas. Duda, você pode brilhar a luz de Jesus aqui nesse lugar. Eu te agradeço muito por essa oportunidade. Espero que a gente se encontre muito mais nesses grandes momentos. Desejo que você continue crescendo, desenvolvendo seus projetos de verdade. Que você receba hoje um ânimo para essa nova fase da sua vida e que você não deixe a petaquinha cair, não deixe a cabeça tombar para o lado um pouquinho, que você saiba que sobre a sua cabeça existe uma coroa, que foi Deus que colocou. Amém. E ela tem luz de Jesus e ela precisa brilhar, porque ele é isso que ele deseja para sua vida também, como ele deseja para mim e para essas outras pessoas. Obrigada. Um beijo no seu coração, Obrigada, maravilhosa. Obrigada. Um beijo no seu coração, muito obrigada por estar com a gente aqui até esse momento. Que você possa ficar ligado na TV Gospel Barueri, porque tem muita programação boa para você. Uau. A TV tem crescido muito, então fica ligado para você não perder nada. Eu agradeço a todas as pessoas que têm participado aqui conosco. Claras Papelaria, maravilhosa, inclusive o presente da Duda. Duda, eu vou te entregar, tá? Eu vou te entregar, não esquecerei de ti. Clarinha teve um compromisso e a gente vai se organizar e eu vou te entregar o seu presentinho da Claras Papelaria, maravilhosa. Segue aí o 1615, segue a página da TV aí no Facebook, acompanha no YouTube, curte, compartilha, faz esse projeto crescer, porque eu sei que tem outras pessoas que precisam ouvir mensagens como essa. E depende de você tomar uma atitude, já que você não pode, que você não quer adotar, ou que você acha que não pode, compartilha essa mensagem. Que outras pessoas possam ouvir sobre esse assunto tão precioso, né? Então é isso. Um beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus, até a próxima.